Oi, meus queridos, bom dia, meus amados, a paz do Senhor a todos, glória a Deus por mais um dia estar aqui com vocês. Hoje, quarta-feira, dia 19, eu peço a Deus que nos abençoe, nos guie, nos guarde, em nome de Jesus. É muito prazeroso, meus queridos, muito gostoso estar com vocês aqui todas as manhãs. Eu agradeço muito, minha gratidão é muito grande a vocês e agradeço imensamente a Deus por me dar essa oportunidade de estarmos aqui juntos todas as manhãs, aprendendo, divulgando a sua palavra. Isso é muito gratificante, muito importante, viu? Toda honra, toda glória seja dada a Deus sempre, sempre. O que importa é agradar a Deus, em nome de Jesus. E hoje, queridos, dando continuidade, ao que nós estamos lendo, eu continuarei no livro de Romanos, capítulo 5, versículo de 6 a 11. E ele diz o seguinte: Cristo chegou na hora certa para tornar isso realidade. Ele não esperou que todos estivessem preparados. Apresentou-se disposto ao sacrifício quando ainda éramos fracos e rebeldes, demais para fazer alguma coisa por nós mesmos. Mesmo que não fôssemos tão fracos, de qualquer maneira não saberíamos o que fazer. Podemos entender quando alguém morre por uma pessoa digna e como alguém bom e nobre poderia inspirar um sacrifício abnegado. Mas Deus demonstrou quanto nos ama ao oferecer seu Filho em sacrifício por nós quando ainda éramos tão ingratos e maus para com Ele. Agora que nossa situação com Deus está resolvida por meio dessa morte sacrificial, o perfeito sacrifício de sangue, não há mais razão para estar em oposição a Deus sobre qualquer assunto. Se em nossa pior situação fomos postos em condição favorável diante de Deus pelo sacrifício de seu Filho, agora que estamos nessa situação maravilhosa, apenas imaginem como nossa vida poderá ser plena e gloriosa por meio da vida proporcionada pela ressurreição. Agora que já desfrutamos esta maravilhosa amizade com Deus, não nos contentaremos com meras declarações formais, mas cantaremos a louvores a Deus por meio de Jesus, o Messias. Amém. Meus queridos, nesse trecho aqui do livro de Romanos, Paulo agora ele nos apresenta aqui a maneira como Deus consertou as coisas entre nós. Nós não merecíamos, não estávamos preparados, éramos, como ele diz aqui, maus e rebeldes para com Deus, para com as nossas condutas, os nossos pensamentos, nós estávamos todos errados e mesmo assim ele mandou o seu Filho aqui para que consertasse as coisas, para que nos deixássemos prontos para receber, para acompanhar todos os ensinamentos de Deus, nos deixou amparados, e nos deu uma nova vida através da ressurreição. E mesmo a gente não merecendo nada disso, Deus consertou, como ele diz aqui, como Paulo diz, Deus consertou as coisas entre nós. Então eu separei algumas coisas aqui, meus queridos, para a gente refletir sobre isso. A primeira, logo no começo, quando ele diz que Cristo chegou na hora certa para tornar isto realidade, deixarmos em igualdade, acertar as coisas entre nós e Deus. Ele não esperou que todos estivessem preparados. Não, ele veio, ele veio sabendo que ia passar, todo o sacrifício que ele ia fazer, independentemente se nós estávamos preparados ou não. A intenção de Deus era acertar as coisas, era nos salvar e acertar as coisas, deixarmos preparados para uma nova vida. Então, ele não esperou que nós estivéssemos preparados, ele veio nos preparar. Então isso é muito importante, Então muitas vezes a gente trazendo isso para a nossa vida hoje, muitas vezes a gente pensa de não fazermos tal coisa porque eu não estou preparado ainda. Quando aparece algum desafio para a gente na nossa vida, por exemplo, uma promoção no emprego, alguma coisa assim, uma mudança no emprego, e a gente daí já pensa, começa a colocar obstáculos, mas eu não sei se vai dar certo, eu não estou preparado,
acho melhor não mudar, acho melhor ficar aqui mesmo, acho que eu não vou aceitar, né? São desafios que aparecem na nossa vida, né? E muitas vezes a gente, por medo, né, por receio de não estar preparado, não estarmos prontos para aquilo, a gente não aceita. Ou seja, a gente deixa que a oportunidade passe, né, e a gente não cresce. Né? Então, muitas vezes, como diz aqui no texto, a gente se prepara no caminho. Né? A gente aceita o desafio, encara o desafio e a gente vai se preparando, né, no dia a dia. Né? Então, muitas vezes, a gente deixa de alcançar alguma bênção achando isso: eu não estou preparado, eu não mereço, né? E eu não sei o que eu vou fazer direito, então não vou aceitar. Não, né? Aqui ele diz justamente ao contrário, né? Que nós não estávamos preparados e mesmo assim Jesus veio para nos salvar e acertar as coisas, né? Então que a gente traga isso para hoje, que isso sirva de exemplo para o nosso dia a dia, né? A gente se prepara a cada dia. Isso é muito importante. E depois ele diz aqui, né? Mesmo que não fôssemos tão fracos, de qualquer maneira não saberíamos o que fazer. Então, né, daí ele diz que dá o exemplo: podemos até entender quando alguém morre por uma pessoa digna, né? E não como Jesus fez, né? Morreu por nós que não éramos dignos de nada, né? Mas o propósito dele era acertar as coisas entre nós e Deus, né? Então ele passou por cima de tudo e acertou as coisas, né? O sacrifício dele foi para isso, para acertar as coisas e nos mostrar a ressurreição e nos preparar para uma nova vida, né? Nos deixar em outro patamar, né? Como diz o pastor Natalino, que eu sempre falo aqui, que essa frase dele, né? Jesus nos deixou em outro patamar, e que a gente não desperdice isso jamais. Depois aqui, né? Mais no finalzinho ele já diz: mas Deus demonstrou quanto nos ama ao oferecer seu Filho em sacrifício por nós quando ainda éramos tão ingratos e maus para com Ele. Né? Jesus, mesmo sabendo disso, que nós não merecíamos e éramos ingratos, Ele mandou seu Filho, seu único Filho, para nos salvar, para acertar as coisas. Né? Uma demonstração inigualável de amor. Né? Ele nos amou, né, primeiro, deu seu Filho por nós. Então isso é muito importante, que a gente nunca se esqueça disso, né, desse amor, esse amor de Deus, né, quanto Ele nos ama, a ponto de fazer o que fez, né. E daí ele enfatiza aqui que agora, né, depois disso, nossa situação com Deus está resolvida, né, por meio da morte de Jesus. Daí ele diz: agora que estamos nessa situação maravilhosa, apenas imaginem como nossa vida poderá ser plena e gloriosa por meio da vida proporcionada pela ressurreição. Então agora ele nos pôs num patamar, né, que a nossa vida aqui, né, pode ser repleta de bênção e nos deixou, né, aptos para a ressurreição, né, e depois da ressurreição daí virá a vida plena, né, estaremos lá nas mansões celestiais junto com Deus e para a vida eterna, daí sim vivendo a vida digna, né, daí sim a vida de verdade, o que nos espera, né. Então, daí ele continua: agora que já desfrutamos essa maravilhosa amizade com Deus, agora que acertamos, né, que Deus acertamos não, Deus acertou as coisas entre nós e Ele, nós não contentaremos com meras declarações formais, né? Nós cantaremos louvores a Deus por meio de Jesus, o Messias, né? Então que a gente sempre louve a Deus, sempre agradeça, a gente cultue o nome de Deus, que a gente nunca tenhamos vergonha de falar de Deus, que a gente espalhe a palavra de Deus, né? Que a gente sempre agrade a Deus, né? O pastor Natalino, ontem e segunda-feira também, ele está falando essa semana da gente, né? Está dando palavras, né? Frases-chave para a gente ter uma vida cada vez mais abençoada, né? E a primeira frase é essa, né? Importa agradar a Deus. E a segunda chave que ele deu anteontem e ontem, na segunda e na terça, né, foi que a gente levante Jesus em nossa vida, né? Levantemos Jesus, levantemos Deus
em nossa vida. Que a gente sempre fale de Deus, que a gente sempre glorifique a Deus, que a gente sempre louve a Deus, que a gente jamais, né, passe por cima da glória de Deus, e que a gente leve o nome de Deus, o nome de Jesus, a todos os lugares que estivermos, que passamos, né, tudo, né, que sempre a gente fale de Deus, que a gente espalhe as maravilhas de Deus e que a gente ponha sempre Deus nas nossas palavras, né, e o mais importante, né, nas nossas atitudes, que nós não sejamos apenas conhecedores da palavra, e sim praticantes da palavra, e que a gente leve sempre, né, a palavra de Deus, o nome de Deus, o nome de Jesus em tudo. Então ele deu um exemplo até há muito tempo já, o e-mail dele é pastornatalino@Cristo é a resposta, né? Ele fez já de propósito isso, que sempre que alguém pergunta e-mail e vai anotar, a pessoa, né, está aí para anotar, é obrigada a escrever Cristo é a resposta, né? Então ele diz que mesmo a pessoa que não acredita em Deus, a pessoa que tem dúvida, a pessoa que não liga para essas coisas, a pessoa, em um momento, a pessoa, quando perguntar para ele, vai ser obrigada a escrever Cristo é a resposta. Então, dessa maneira, ele, né, está espalhando o nome de Deus, o nome de Jesus. Então, são pequenos detalhes, né, que fazem toda a diferença. Então, que a gente espalhe a palavra de Deus, o nome de Deus, o Jesus, que a gente espalhe sempre. Tudo que a gente for fazer, que a gente ponha o nome de Deus na frente, que a gente leve o nome de Deus adiante. Tá ok, queridos? Vamos, né, continuar com o nosso desafio, né? Agora com essa outra frase também, vamos acrescentar essa frase também, importa agradar a Deus, e vamos levantar o nome de Deus, sempre, todos os dias, tá ok? Todos os momentos, tá ok, queridos? Então eu vou deixar essa reflexão com vocês hoje, para essa quarta-feira, né? Se você tem esse costume de louvar a Deus, de levar a palavra de Deus, levar com alegria, né, com satisfação, você tem esse costume? Você faz isso, querida? Pense nisso, tá ok? Vamos pensar, refletir nisso hoje, né, nessa quarta-feira. Quantas oportunidades que nós tivemos de falar de Deus, de divulgar a palavra de Deus e nos calamos, tá ok? Então, que daqui para frente a gente não perca mais as oportunidades, né? Que a gente fale, divulgue, que a gente não tenha vergonha, pelo contrário, que a gente tenha orgulho, que a gente sinta orgulho, né, de falar de Deus, de falar de Jesus, de espalhar as maravilhas que Ele faz em nossa vida, né? Que a gente seja exemplo, né, daquilo que a gente já leu há muito tempo, né? E mais uma vez aqui, que somos o sal da terra, o tempero do mundo, que a gente espalhe isso, tá ok, queridos? Então, muito obrigado, fiquem na paz do Senhor, tenham uma ótima quarta-feira, hoje a semana, né, está no meio, que Deus nos abençoe, nos guie, nos guarde, em nome de Jesus. E fiquem à vontade, queridos, para críticas, sugestões, perguntas, curiosidades, será muito prazeroso para mim interagir cada vez mais com vocês, tá ok? Muito obrigado então, tenham todos uma ótima quarta-feira, na paz do Senhor, e amanhã, Deus permitindo, eu estarei de novo com vocês por aqui, tá joia? Muito obrigado então, queridos, fiquem com Deus, viu? Deus abençoe a todos nós em nome de Jesus, e não esqueça, tá? Importa agradar a Deus, e levante o nome de Jesus na sua vida. Amém, queridos. Tchau, tchau.